Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por esse que vos fala, Bruno G. Na edição desse momento da pregação, nós vamos abordar o capítulo 16 de Provérbios, seguindo a série de pregações deste livro. Antes, porém, eu quero trazer alguns assuntos interessantes, pertinentes, que vão dar supetâneo, vão exatamente acalhar com a mensagem dessa edição. E vai ser daqui em diante dessa forma. Nós vamos pregar e trazer algumas curiosidades, alguns fatos históricos relevantes. E nós começamos o nosso paralelo de história e Bíblia falando de Idade Média, falando dos povos bárbaros, isso mesmo, dos reinos dos bárbaros e do Império Carolígio, nome até complicado de falar. Vamos lá. O Império Romano do Ocidente foi conquistado e ocupado pelos chamados povos bárbaros. Olha que interessante. Hoje o nome bárbaro, tem aquela conotação de pejorativo, de uma pessoa ruim, severa, rude, má. Mas veja só quem eram os bárbaros. Não significava isso que nós entendemos hoje em dia. Os povos bárbaros, portanto, conquistam o Império Romano do Ocidente. Esses povos eram assim chamados, denominados, pelo fato deles não serem romanos e não possuírem ou não terem o idioma romano. Para eles, os romanos, os bárbaros eram todos aqueles que falavam línguas diferentes daquilo que os romanos estavam acostumados, que era o grego e o latim, e que tinham outro modo de ser e de viver, enfim. Alguns importantes grupos de bárbaros, de povos, os germanos ou germânicos, eles tinham uma vida centrada na figura do pai. Esse tinha muito poder sobre os outros membros da família, a esposa, os filhos. A organização social se baseava na família. Calculava-se quando havia cerca de 100 famílias numa região, formava-se ali uma aldeia, chamada de Marque, com K, na qual as decisões eram tomadas em assembleias de homens livres. Os líderes escolhidos para chefiar os soldados nas guerras deram origem ao que se deu a partir aí dessa idade aos reis e ao poder hereditário que passava de pai para filho. Além dos reis, que tinham poderes militares e políticos, havia os nobres, os homens livres comuns, os ex-escravos que haviam conquistado sua liberdade e os escravos. Uma pessoa poderia ser escravizada se fosse aprisionada pelo inimigo durante uma guerra, se tivesse uma dívida que não pudesse pagar, ou se já não nascesse, se já nascesse, filho de escravos. Entre os germanos, o direito era consuetudinário ou costumeiro, ou seja, as leis não eram escritas, mas sim baseadas nos costumes. A religião era politeísta, mais de um deus. Adorava, portanto, aos deuses que eram associados aos elementos da natureza: raio, trovão, vento, sol.
Os sacerdotes tinham, além da função religiosa, o poder de punir os criminosos e o dever de manter a ordem durante as assembleias. Como os germanos haviam se tornado sedentários poucos séculos antes de invadir o Império Romano, sua economia baseava-se nas trocas comerciais entre as tribos. Frutas colhidas na natureza, carne, leite, eram a base de sua alimentação. Cultivavam roças de subsistência e plantas cujas fibras eram usadas na tecelagem. Um deus clássico conhecido que eles adoravam, que era muito reverenciado na mitologia germânica, era Thor, o deus do trovão, dos raios, protetor dos camponeses, né? E até hoje em dia se tem essa cultura. Eu me lembro da minha avó dizendo: olha, respeita a trovada, coloca uma camisa, não anda na janela, não desafia a trovada, né? Como se a trovada fosse Deus, né? E não fosse a manifestação da natureza, inerente à natureza, e criada por Deus Jeová, né? Claro que ela não cria no Deus trovão, e muito menos reverenciava ou adorava como Deus, mas do jeito que ela falava dá mais ou menos para entender, para pensar nesse sentido de que parece que o trovão era um Deus, né? Que se devia respeito, como se o sujeito prestasse continência para a trovada, o trovão não vai lhe atingir, não viesse lhe atingir, né? Falasse crendices, né, dos povos mais antigos, e que Deus perdoe o tempo da ignorância. Entre os povos germânicos, que se dividiu em vários grupos, tinham grandes diferenças culturais entre si. Alguns dos povos germânicos eram os anglos, os saxões, né? Você já ouviu falar dos anglo-saxões juntos, né? Mas era grupos separados dos germânicos. Os visigodos ou visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos, os suevos, os burgúndios, os lombardos, os alamanos e os érulos. Esses eram alguns nomes dados a variados grupos germânicos. A penetração dos germânicos ou dos germanos nos domínios do Império Romano são divididos em dois momentos: o das migrações e o das invasões. A fase das migrações, ou seja, os deslocamentos em grande escala das populações pelo território, corresponde ao período em que os germanos entraram nos domínios do Império Romano de forma pacífica por meio de acordos com o próprio governo romano. Na realidade, eu falei de Idade Média, mais adiante vamos falar de Idade Média. Isso aqui é século I, século II, século III, tá? Perdoe por essa falha, porque isso ocorreu dos povos bárbaros no século II. Eu estava estranhando essa informação, né? Não poderia ser na Idade Média. No século II e no século III, quando o governo de Roma, né, estava enfraquecido militarmente. E foi a partir daí que teve a jogada do Constantino, né, para ganhar forças com os cristãos, que poderiam estar se associando a outros grupos para derrubar o povo, o império, melhor dizendo, de Roma. Nessa fase, os germanos se estabeleceram em terras romanas, especialmente reservas ou reservadas a eles. Seus guerreiros ingressaram no exército de Roma e alguns de seus chefes chegaram até mesmo a atingir postos de comando. Ocorreu assim uma certa germanização do exército romano. Também na sociedade romana, os germanos foram se integrando por meio do casamento. Já na fase de invasões, correspondente ao período em que os germanos penetraram no Império Romano de forma violenta, se deu nos séculos 4 a 6,
Um dos principais motivos que desencadearam as invasões foi o avanço dos hunos, provavelmente de origem tártaro-mongol, nos territórios dos diversos povos germânicos, vindos da Ásia. Os hunos invadiram a Europa, hunos com H, pressionando os germanos a ultrapassar as fronteiras do Império Romano. Em sua marcha guerreira, os hunos aniquilaram primeiramente os ostrógodos em 375 d.C. Logo depois atacaram os visigodos. Os romanos, que eram considerados hunos bárbaros, descreveram seus costumes de forma bastante desfavorável. Um escrito do romano Ammiano Marcelino, de 320, porque ele nasceu em 320, 350 por aí. Ele nasceu em 320 e faleceu em 390. Diz o seguinte: os hunos são rudes no seu modo de vida, de tal maneira que não tem necessidade nem de fogo nem de comida saborosa. Come as raízes das plantas selvagens e a carne semicrua de qualquer espécie animal. Veste-se com tecidos de linho ou com peles de ratos selvagens, costuradas umas às outras, e uma vez enfiados nessa túnica desbotada, não a tiram até que se faça em tiras e caia aos pedaços. Seus sapatos não têm forma nenhuma, e isso os impede de caminhar livremente. Por essa razão, não estão nada adaptados às lutas pedestres, vivendo quase fixados aos cavalos, que são fortes, mas disformes. É nos seus cavalos que de dia e de noite compram e vendem, comem e bebem, inclinados sobre o estreito pescoço do animal, descansam num sono profundo. Ninguém entre eles lavra a terra ou toca no arado. Todos vivem sem um lugar, sem lar, nem lei ou uma forma de ordem estabilizada, parecendo sempre fugitivos nas carroças onde habitam. Aí as mulheres lhes tecem as horríveis vestimentas, aí elas dão à luz a seus filhos e criam as crianças até a puberdade. Olha só, né? Um relato dos hunos, povo considerado selvagem, né? Para escapar ao ataque dos hunos, o chefe dos visigodos pediu permissão ao imperador romano Valente para entrar com o seu povo nos domínios de Roma. O imperador romano consentiu que milhares de visigodos atravessassem o rio Danúbio e se refugiassem no império. Posteriormente, esses mesmos visigodos saquearam e pilharam aldeias e cidades romanas, iniciando o período das invasões. Em 455 d.C., os vândalos, que assim como os visigodos eram germânicos, invadiram e saquearam Roma durante 15 dias. Depois incendiaram a cidade e capturaram milhares de romanos que foram escravizados. E a formação dos reinos bárbaros se deu no último imperador romano, que foi deposto em 476 d.C., chamado Odoacro, chefe dos germanos Érulos. Com a dissolução do Império Romano do Ocidente, diversos povos germânicos foram dominando diferentes regiões da Europa. O aspecto para o panorama depois da conquista dos germânicos na produção econômica conservou muitas das práticas romanas já conhecidas pelos soldados germânicos que lutavam nos exércitos de Roma. Uma das principais mudanças, porém, foi a perda da importância econômica das cidades e aumento da importância do campo e da zona rural. Quanto à organização política, também houve muitas mudanças. Os romanos, por exemplo, viviam em um império centralizado e hierarquizado, enquanto os germanos se organizavam tradicionalmente em tribos que estavam em processo de centralização. Com as invasões, esse processo se acentuou. Com relação à religião cristã,
Dos romanos foi adotada por boa parte dos germanos. O latim foi preservado principalmente na linguagem escrita, mas as línguas germânicas continuaram a ser faladas. Os vários idiomas influenciaram uns aos outros e deram origem às línguas inglesas, alemãs, neolatina, italiano. Como todas as línguas, elas continuam em processo de transformação até os dias atuais. Olha que interessante. E agora nós temos também um outro reino, que seria dos francos, a construção de um grande império. No processo de formação e expansão do reino franco, atuaram soberanos de duas dinastias. A primeira delas foi a Merovingia, que governou do século V ao século VIII. O termo Merovingio deriva do nome Meroveu, rei de uma das tribos dos francos. Para muitos historiadores, Meroveu não existiu, foi apenas uma figura lendária. A segunda dinastia foi a Carolingia, que governou entre os séculos 8 e 9. O termo Carolingio deriva do nome de Carlos Magno, um dos reis dessa dinastia. Olha que interessante. Já já a gente vai ler a palavra de Deus, Provérbios. Como nós já pulamos do germânico para esses reis francos, não é que pulamos, é que isso é a continuação da misturança, do avanço das invasões germânicas. Por conta dessa pluralidade de reinos, é que foi surgindo no século V até o século VI, né? Vários desses povos, adiante também, gerando assim uma certa instabilidade externa e interna. Por isso que nós estamos falando dos francos, que foram os que resistiram, né? Porque antes deles teve outros que foram varridos do mapa, como o reino dos vândalos ou dos borguinhões e dos ostrógodos, nomes complicados de se falar. Por isso a gente já pulou para o rei francos e os reis do merovingios. A organização política do Reino Franco teve início em meados do século V, com a unificação de diversas tribos. Clovis é considerado um dos unificadores dos francos, tendo reinado durante 29 anos, 482 a 511 d.C. Nesse período, expandiu os domínios territoriais dos francos e converteu-se ao catolicismo, fazendo de seu reino um forte aliado da Igreja Católica. Clovis teve vários sucessores. A partir de 639, a dinastia entrou em um declínio e o trono passou a ser ocupado por um alto funcionário da corte, o prefeito do palácio, também chamado de mordomo do passo com C cedilha. Um desses prefeitos do palácio foi Carlos Martel, que governou de 714 a 741 d.C. Martel conquistou prestígio e poder, entre outros motivos, por ter comandado o exército cristão que deteve o avanço dos muçulmanos sobre a Europa a partir da invasão da Península Ibérica, ou seja, conflito religioso, guerra santa, entre aspas, aqui, né? Estamos vendo vários desdobramentos religiosos aí. E os reis carolingios, após a morte de Carlos Martel, seus poderes políticos foram herdados por seu filho Pepino, conhecido como o Breve. Em 751, ele destronou o último rei Merovingio e fundou a dinastia Carolingia. Mesmo. Pepino foi sucedido por seu filho Carlos Magno, que governou os francos durante 46 anos, 768 a 814 d.C.
Por meio de uma série de conquistas militares, os francos, comandados por Carlos Magno, submeteram diversos povos germânicos menos organizados militarmente e apoderaram-se de um vasto território. Com as conquistas feitas pelos francos, Carlos Magno adquiriu prestígio e poder no mundo cristão, a ponto de ter recebido do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente em 800 d.C. Com isso, pretendia-se reviver a antiga unidade do mundo ocidental, agora sob o comando de um imperador cristão, entre aspas. Império Carolíngio. Para administrar o Império, Carlos Magno aprovou uma série de normas escritas conhecidas como capitulares, que reuniam os usos e costumes adotados no Império. Nas funções administrativas, Carlos Magno contava com inúmeros funcionários e nobres, como os condes, responsáveis pelos territórios conhecidos como condados, e os marqueses, responsáveis pelos territórios situados na fronteira do Império, isso é, as marcas. Esses homens tinham a função de convocar e organizar as tropas, cobrar tributos e zelar pela manutenção de estradas e pontes, entre outras tarefas. Os nobres também passaram a exercer o poder local, eram condes ou marqueses que em alguns casos haviam recebido do Império terras em benefício, ou seja, poderiam desfrutar dessas terras, mas em troca deviam ser fiéis ao rei e prestar-lhe serviços. Havia também o missi com dois S, dominici com S, aliás, perdão, com C, isso é em latim, inspetores do rei que viajavam pelo território para controlar as atividades dos diversos administradores locais. Já estamos encerrando pelo menos essa parte, e a gente já vai para a palavra. Renascença carolíngia. Carlos Magno permaneceu analfabeto até a idade adulta. No entanto, preocupou-se com o desenvolvimento cultural do Império Carolíngio, mandou construir escolas e mosteiros, estimulou a tradução e a cópia de livros antigos, protegeu e patrocinou o trabalho dos artistas, colaborando na realização dessas obras diversas intelectuais da época, vindos, por exemplo, da Itália, da Inglaterra, regiões onde, apesar das invasões germânicas, conservou-se muito da cultura letrada da antiguidade romana. Entre esses intelectuais destacaram o seu monge Alcuino, o bibliotecário Leidrade e os historiadores Paulo Diacono e Eginardo. Os historiadores chamam de Renascença Carolíngia ao estímulo que Carlos Magno deu às letras, às artes, à educação e que continuou após a sua morte. Além de incentivar a produção cultural do período, a Renascença Carolíngia contribuiu para a preservação e a transmissão da cultura da antiguidade clássica. Grande parte do conhecimento que hoje nós temos de literatura da antiguidade greco-romana se deve ao trabalho da coleta e cópia desenvolvidos pelos escritores do período dessa Renascença Carolíngia. Fragmentação do Império Carolíngio. Depois da morte de Carlos Magno em 814, seu filho Luís I, o Piedoso, assumiu o poder. Apesar de uma série de problemáticas políticas, com excessiva influência do clero sobre o rei, dos religiosos sobre o rei, o império se manteve unido. Após a morte de Luís I em 840, seus três filhos disputaram o poder, travando um desgastante conflito interno. Pelo Tratado de Verdun, assinado em 843, os filhos de Luís I, Carlos, Luís e Lotário, estabeleceram a paz e dividiram entre si o território do império. E aí então houve a divisão do poder real entre os filhos de Luís, que foi acompanhada da crescente independência e autonomia dos administradores locais. Houve invasões no século IX e X. Depois de um período sem invasões externas, o território da Europa sofreu novos ataques, frentes leste, norte e sul. O leste foi dividido ou invadido por um
búlgaros magiares que se lançaram em ataques periódicos saqueando vilas, mosteiros e propriedades rurais. O norte sofreu a invasão dos vikings escandinavos, que realizaram frequentes ataques de pirataria e pilhagem de diversos locais do litoral europeu. Em 911, o rei franco Carlos o Simples cedeu a um dos chefes vikings, Roland, o território da Normândia. Em troca, Roland tornou-se vassalo do rei franco. Pelo sul deu-se a invasão dos muçulmanos, que empreenderam os sucessivos ataques de pilhagem. Essas invasões enfraqueceram o poder central dos antigos reinos germânicos. Com o isolamento da Europa, o poder local se fortaleceu cada vez mais. O comércio foi dificultado pela segurança existente e pelo bloqueio das estradas do Mar Mediterrâneo. Essas contradições possibilitaram transformações no modo de vida das sociedades europeias que caracterizaram um período conhecido como feudalismo, que já nós abordaremos sobre esse tempo. Agora nós vamos ler a Bíblia Sagrada, e muitas das coisas que nós falamos aí dos primeiros séculos depois de Cristo vem a calhar com aquilo que foi dito 9 séculos antes de Cristo por Salomão. 9 séculos, 900 anos. Capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Quer dizer, o homem faz seus projetos, cria as suas empreitadas, pensa e cria, mas do Senhor é que vem a resposta, que vem a confirmação, que acontece. Isso quando uma nação teme ao Senhor, isso quando um rei teme a Deus. Quando não há esse temor, é tudo conquistado até mesmo sem pensar. É a base da força, da disputa, do conflito, da luta, como nós vimos aí da história, né? Desses povos que foram galgando seu posto em determinadas épocas na história, inclusive a destruição do Império Romano se deu com muita guerra, com muito sangue, com muita matança, muita perseguição, né? E no meio disso tudo estavam os cristãos, também perseguidos, também confundidos como resistentes. E veja só, tudo que ocorreu pode ter cumprido boa parte do Apocalipse, né? A figura do anticristo, quando Jesus morre, ou na época dos apóstolos, logo após alguns deles morrerem, tivemos tiranos no Império Romano. Tivemos Augusto César, tivemos Calígula, tivemos Nero, homens que poderiam ser considerados exatamente o anticristo. E até mesmo em 325, 24, quando houve o decreto em que a igreja passava a ter legitimidade e passava a ser a religião do Império Romano, muito mais ainda, né? A própria figura de Constantino como um anticristo e outras passagens. Então por isso que é interessante nós analisarmos, trazer a baila nas nossas explanações ou nos nossos estudos a história com o que diz a Bíblia, porque a Bíblia também é história, para a gente não criar modismos, criar fantasias, doutrinas que não tem totalmente respaldo assim na Bíblia, e criar principalmente o povo através do medo, através da fobia. Isso é lamentável, isso não é de Cristo, isso não é de Deus, porque nem por força nem por violência, tudo por amor. E não foi pelo amor que os povos conquistaram as terras. Quantas brigas por conta de territórios, de terra, né?
Às vezes a gente fala de hoje, né? Puxa vida, quanta ganância, já falei nas pregações anteriores. Mas outrora foi muito mais ganância, foi muito mais disputa, foi muito mais ira, né? E imagina só, não tinha distração, não tinha internet, não tinha TV, não tinha rádio, nem se imaginava nisso, né? Imagina como era a ocupação deles. Era por meio realmente das guerras. Até tinha o status, né, de um guerreiro, tinha alguma fama, esses povos, esses líderes, obviamente. Por mais que a riqueza deles comparada com a de hoje pode ser bem ínfima, né? Um pobre de hoje comparado com a riqueza daqueles que foram reis, monarcas, às vezes esse pobre pode até ser mais rico do que esse soberano. Meus caros, o versículo 1 diz que tudo, né, vem da boca, resposta de Deus, confirma. No caso que nós trouxemos aí, esses deslocamentos históricos, essas mudanças, Deus permitiu, né? É claro que cada um colheu o que plantou, né? O Império Romano também conquistou a sua fortaleza, a sua fortificação, por meio de guerras, por meio de matança de inocentes, da força, de fobia, de medo e outras coisas mais. Foi destituído. O Império Romano, que tinha grande força e que contribuiu para a condenação de Cristo, já que os soldados romanos estavam por Israel, agora tiveram o seu reinado destruído, e não adiantou a jogada de marketing de Constantino, né? Caiu em derrocada. Quanto que ele permaneceu, parece que o império ainda estava em pé, né? Mas só foi ele morrer e mais alguns anos logo. É claro que até mais um século, parece, não teve, foi inevitável. Não teve como evitar a derrocada do Império Romano. Então não é agir de Deus, né? O Império Romano pensou consigo: não, nós vamos dar um jeito e nunca nós faliremos. Nós vamos permanecer perpetuamente na face da terra. Com certeza eles tinham um plano dessa maneira, dessa forma, mas não conseguiram, porque a resposta, a última palavra, quem dá é o Senhor. Operando Ele, quem impedirá? Se Ele quer que aquilo que aconteça, para cumprimento de palavra, ou para alguma outra manifestação, acontecerá. Mas se Ele não quer, será interrompido e ponto final. Não é nada que impeça. Versículo 2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Para os olhos carnais do homem, tudo é perfeito, tudo é mil maravilhas, né? Os olhos são a lâmpada, a candeia do corpo. Se nossos olhos forem bons, nós seremos bons. O contrário, não, né? E por isso que o Senhor examina, filtra e vê qual é o espírito certo, qual é realmente a pessoa santa que está vivendo santidade. Ele pesa, coloca na balança se o espírito do sujeito está quebrantado, se ele realmente busca o Senhor, faz a obra de Deus, se realmente ele é um sujeito, um cidadão honesto e luta pela causa do seu próximo, ajuda-o com as suas possibilidades, dentro das suas possibilidades. Então, meus caros, pensamos nisso. Nós não temos como fugir dos olhos de chama de fogo do Senhor. Confia do Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor, que os seus pensamentos serão confirmados, se concretizarão.
Não confie em si mesmo, não faça do seu braço a sua própria força, não estribe no seu próprio conhecimento. Muitos dos romanos, por cultuar outros deuses, eles confiavam em seu próprio pensamento, no seu próprio Deus interior, Daimon, né? Aquele Deus da filosofia, do seu eu interior. Por isso foram derrotados, não permaneceram, porque não se arrependeram, foram soberbos, não reconheceram o seu erro, quiseram a todo custo maquiar, enganar, fazer mal na terra, e teve a consequência. Veio os povos bárbaros, que serviam a outros deuses, mas na fusão com os romanos acabaram se tornando católicos. E não tem diferença nenhuma, porque os romanos também adoravam alguns outros deuses. E nessa fusão toda, nessa mistureba toda, se compartilhou os deuses, né, dos bárbaros com os dos romanos. Por isso que se introduziu uma série de heresias a partir dos concílios na Igreja Católica Apostólica Romana, exatamente por conta dessa junção, associação. Nós sabemos que não tem comunhão as trevas com a luz, que água com óleo, elas não se ajuntam, se separam, e que isso foi mais uma perversidade. E não fica só por aí, né? Porque mais tarde, agravando ainda mais. Eu já diria que o princípio de toda essa perversidade foi a própria fusão do Estado e Igreja, do imperador querer editar de acordo com seu pensamento o que seria certo ou errado para os cristãos, entre aspas, fazer, de acordo com as suas próprias convicções. Aí já foi o grande problema, e muitos cristãos ainda que foram enganados aí pelo esse vento de doutrina, outros que se recusaram a submeter as ordenanças ou a respeitar agora Constantino, um rei, um só governo, uma só doutrina, uma só religião, foram perseguidos e mortos. Existe só uma fé, existe só um batismo, existe só um amor, que é Cristo Jesus. Existe só um sumo sacerdote, e não é o rei, não é Constantino, não é o Papa, porque o Papa é infalível. O Papa não é infalível, ele é falível, tá? Não é um pastor, não é nenhum homem, é só Jesus. Veja o diabo, o inimigo, enganando, colocando a soberba para tirar o nome bendito de Jesus do centro. Quando há o antropocentrismo, ou seja, o homem o centro, realmente está perdido. Realmente o Espírito de Deus não está operando, porque tem que ser Cristo centro. Cristo como cabeça de fato. Ele que tem nos guiar, mostrando a verdade. Verdade essa que deve ser aceita por nós, para nos libertarmos de preconceitos, de velhas práticas errôneas, de coisas que não edificam, para termos a benevolência do Senhor. Então, versículo 3 diz para nós confiar no Senhor, para que os nossos pensamentos, nossos sonhos se realizem, e não confiar em nós mesmos, ou no homem, ou em qualquer outro objeto, pessoa que seja. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até ao ímpio para o dia do mal. Olha só, tudo isso que nós trouxemos aqui de história foi necessário, acontecer, porque fazia parte do pacote de impiedade de ímpios, porque o dia mal existiu exatamente para o ímpio, que vai enganando e sendo enganado de mal a pior, né? Veja só,
Quantos cristãos que morreram nos coliseus, nas arenas, por espada, por crucificação, em fogueiras e outras coisas mais, e que o sangue dos inocentes hão de ser cobrados, como fala lá em Apocalipse. E esses sujeitos ímpios que maltratam os justos não ficarão impunes. Aliás, a sua própria existência já serviu para eles sofrer em vida, né? A minha avó sempre dizia que o certo não é morrer, não é matar a pessoa que faz mal, é que ela viva e viva o tempo suficiente para pagar todas as suas dívidas aqui na terra, para que ela sofra aqui. Porque o morrer não é castigo, morrer ou matar o sujeito, acabou-se, ele descansou. E assim nós podemos deduzir, inferir desse versículo, que diz que até o ímpio para o dia do mal foi feito. Porque para Deus tem tudo um propósito, tem um fim, tem um meio. Olha que interessante, grife esse versículo 16:4. Eu vou dar uma apressada porque ainda tenho mais alguns apontamentos históricos para trazer. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. É abominar para o Senhor o exaltado, a exaltação, o que tem um olhar altivo. Ainda que ele ajunte a mão e não fique impune. Mesmo que nada aconteça com ele, para Deus ele ainda continua como pecador, como um sujeito abominável, que se ele não se arrepender vai perder a sua salvação, né? Aí muitos pensam, o sujeito faz e nada acontece, pinta e borda, olha, parece que até que ele está com Deus, mas não é verdade, porque Deus é sempre eterno, para ele tanto faz o sujeito pagar aqui ou morrer. Deus quer que se arrependa, bem é verdade, mas para ele tanto faz. Que se o sujeito não se arrepender, ele vai ter a sua consequência, aqui ou pós-morte. Versículo 6, vamos até o 7 e aí a gente já entra no segundo apontamento histórico. Pela misericórdia e pela vontade se purifica a iniquidade. Claro, pela misericórdia do Senhor, que é a razão de nós não sermos consumidos, e pela verdade que nos liberta, que é Jesus Cristo, nós somos purificados da iniquidade, do pecado. E pelo temor do Senhor, que é o princípio de todas as sabedorias, os homens se desviam do mal. Quer dizer, pela verdade e pela misericórdia de Deus, a purificação já está aberta para nós, já está pronta para nós. Para nós ter ela, é necessário temermos ao Senhor, porque daí teremos nossos pecados perdoados e nós não estaremos mais no caminho do mal, por conseguinte fazendo iniquidade, prevaricando. Versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Olha só, até os inimigos têm paz quando estão com o sujeito, não sendo merecedores. Que coisa, né? Nós vimos alguns exemplos de personagens bíblicos, né? Pessoas que não tinham a prerrogativa ou o direito, eram até mesmo gentios, de, por exemplo, hospedar a Arca da Aliança, como foi o caso de Obed-edom. E ele, assim, hospedando, foi prosperado, né? Então, entre aspas, não era um inimigo, mas poderia ser um não abençoado pela bênção do Deus Jeová, do Deus de Israel. E foi pelo fato de ser amigo ou de estar próximo daqueles, entre aspas, que poderia ser considerado como inimigo
por servir outro Deus, né? E outras passagens a gente encontra, né? Até mesmo a passagem de Davi com Saul. Talvez Salomão está falando dessa, porque Saul, quando estava perto de Davi, o espírito imundo era repreendido. E quando Davi tocava a flauta, então, era 1000 maravilhas. Só que depois o coração de Saul se endurecia e ele tornava a perseguir Davi. Mas quando estava próximo de Davi, ele sentia de algum modo paz. Melhor é o pouco. Bom, a gente ia passar já para o segundo apontamento. Tá, vamos até o 8 então. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça, é óbvio. Mas vale o pouco com honestidade, com suor, com trabalho digno, do que a colheita de obra fraudulenta, obra ilícita, né? Aqui na cidade, recentemente, uns camaradas aí foram pegos, né? Com carro roubado, querendo furtar, né? Casa de um trabalhador, de homens, melhor dizendo, de pais de pais, né? Ou de pai de família, de mãe de família. E a sorte que a polícia anteveio e impediu dessa prática. E por isso é que esse versículo diz que mais vale estar com justiça do que estar com a mudança de colheita com injustiça. Porque o que adiantou esse sujeito estar com um carrão que ele estava e eu pegar mais bens, objetos, pertences eletrônicos pessoais desses que eram as vítimas e foram presos? O que adiantou, né? Se o sujeito não é preso, uma hora ele vai ser, e tem até o risco de ser morto. Então é bom a gente ficar com um pouco, com contentamento, com felicidade, sem peso na consciência. Meus caros, nós vamos falar agora, como prometido, apontamento histórico do feudalismo, tá? Vamos lá. Agora sim, nós estamos quase chegando na Idade Média, no século ainda 10 até o 13. Esse período ficou conhecido como feudalismo, que era o feudalismo, era o trabalho dos senhores feudais, donos de terras. Nós vamos ver aí. Durante o predomínio do feudalismo, os governos da Europa Ocidental deixaram de ser fortes e centralizados. Os reis continuavam existindo, mas seu poder político passou a ser dividido com os senhores feudais, detentores de grandes extensões de terras. Eles governavam seus domínios territoriais, exercendo autoridade administrativa, judicial e militar. Os vários centros de poder político, principados, ducados, condados, etc., estavam ligados por laços feudos vassálicos. Esses laços estabelecidos entre membros da nobreza se davam a partir da concessão de feudos, que podiam ser terras, dinheiro ou outros direitos. De modo geral, intitulava-se senhor o nobre que concedia feudos a outro nobre, denominado vassalo, com 2 S. Em troca do feudo recebido, o vassalo devia fidelidade ao senhor e prestava-lhe serviços, principalmente militares. Cabe destacar que o que levou ao feudalismo foi a insegurança provocada das invasões do século 9 e 10, havendo grande migração das cidades para o campo, embora esse processo já tivesse sido iniciado nos séculos anteriores. Em muitas regiões construíram-se vilas fortificadas e castelos cercados por estacas e muralhas. Cada um se defendia como podia. Os mais fracos procuravam a ajuda de nobres e guerreiros. Os camponeses, que pediam a proteção dos senhores,
de terra foram submetidos à servidão. E aí vai surgindo então as relações de poder, os feudos, o período do feudalismo. Como era a sociedade distribuída, dividida? A sociedade feudal dividia-se em grupos sociais relativamente fixos. Esses grupos foram classificados em 3 ordens principais: nobres, membros do clero e servos. Nobres, belatores, ordem dos nobres detentores de terra que se dedicavam basicamente às atividades militares. Belatores era uma palavra latina que significa guerreiros. Belatores com 2 L. Em tempos de paz, as atividades favoritas da nobreza eram a caça e os violentos torneios esportivos que serviam de treino para a guerra. Clero, oratores, ordem dos membros da Igreja Católica, destacando seus dirigentes superiores como bispo, abades e cardeais. A palavra latina oratores significa rezadores. Os dirigentes da igreja administravam suas propriedades agrárias e tinham grande influência política e ideológica, isso é, na forma ou na formação das mentalidades e das opiniões. E tinham os servos laboratores, ordem que reunia a maioria da população camponesa. Laboratores quer dizer trabalhadores. Os servos realizavam os trabalhos necessários à subsistência da sociedade, produziam alimentos, etc. Esse esquema de ordens era definido pela elite do clero e da nobreza como uma forma de manter seus interesses. Procurando justificar essa divisão social em 3 ordens, o bispo Albalderon de Laon, no século XI, escreveu o seguinte: a casa de Deus parece una, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os 3 formam um conjunto e não se separam. A ordem de uns permite o trabalho dos outros 2 e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Essa era o posicionamento da igreja, né? E cabe aqui destacar uma coisa interessante que acontece no dia de hoje, que é muito refutado e que se fazia no tempo da Igreja Católica. Hoje em dia se auto-intitula, né? Aliás, se coloca a culpa aos protestantes, né? Por essa prática. Então, os que tinham o poder, como a Igreja Católica tinha, seu clero, que vivia só de oração, de jejum, de pregação, ganhando dinheiro, e muito até, né, produzindo muita riqueza, eles não tinham nenhuma ressalva ou questionamento, pelo menos pela maioria. E hoje em dia se tem muito, dizendo que tudo que não presta veio do protestantismo, não é verdade? Vem do Império Romano, vem da Igreja Católica, até porque o protestantismo veio da Igreja Católica, não veio de outra coisa. Que eles criticam, né, principalmente os católicos roxos, a teologia da prosperidade, até estão certos, mas eles não podem ter essa ideia estereotipada de que os protestantes são mal, os evangélicos são mal. Quem inventou isso foi eles. Não foi, foi a igreja. Estão vendo aqui na história, tá? E aí não tem como se auto-intitular a igreja santa única que se salva, porque ela errou também. E como? E feio, né? E não tem como dar títulos ou intitular a uma outra igreja, uma vertente aí advinda da carta de protesto do protestantismo, né, ou as igrejas do protestantismo, como heréticas, como contrárias à sã verdade, apegadas ao bem material, pregando só coisas para essa vida, né? Que a igreja também fez, está muito claro aí, inclusive essa expressão que o Albalderon fala é clara, né? Uns trabalham, outros rezam e outros combatem.
Hoje em dia tem um preconceito com o pastor que fica vivendo de esmola, de pregação, de oração, né? E eu sou contra isso? Não. Porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Se ele está trabalhando honestamente em nome do Senhor, ele é digno de ganhar a porção cotidiana. Não que seja maior, né? Que ultrapasse os limites. Agora, o que não pode é o sujeito estar de uma maneira equivocada, pregando o evangelho anato, deturpando, denegrindo a palavra de Deus e faturando milhões, como eu soube recentemente, que um pastor chega a ganhar por mês 56 mil. Até caí de boca, fiquei pasmo, será mesmo? 56 mil fora os auxílios, paletó, moradia, transporte e tal. O sujeito está ganhando mais que um presidente da república, mais que um juiz que tem duras responsabilidades, grandes responsabilidades. Aonde chegamos, né? E quem banca tudo isso são os pobres dos coitados, né? Eu já diria que nem tão pobres assim, porque tem muitos que sabem, parece que estão cegos, dos incautos dos fiéis. Que cabe a ressalva, não sei se são tão incautos assim. Outro religioso francês, Esteban de Forgueres, confirmou essa divisão social no século seguinte, em qual manteve os papéis de nobres, do clero e dos servos camponeses. Trabalhadores de produção econômica da sociedade feudal predominava a produção de bens agrícolas e pastoris com relação a outros setores, comércio, serviços, etc. Mas isso não significa que outras atividades econômicas não fossem praticadas e não tivessem importância. O senhorio, extensão de terra, era uma das principais unidades produtoras da economia feudal. Cada senhorio tinha uma produção variada de cereais, carnes, leites, roupas e utensílios domésticos. Alguns poucos produtores vinham de fora, como os metais utilizados na confecção de ferramentas e o sal. Os senhorios eram divididos em 3 grandes áreas: os campos abertos, as reservas senhoriais e os mansos servis. Os campos abertos eram terras de uso que os servos podiam recolher a madeira e soltar os animais no pasto. A posse desses campos, que compreendia bosque e pastos, era coletiva. As reservas senhoriais eram terras exclusivas do senhor feudal. Tudo que nelas fosse produzido pertencia ao senhor feudal. Já os mansos servis eram as terras utilizadas pelos servos, das quais eles retiravam seu próprio sustento e os recursos para cumprir as obrigações que deviam aos senhores. Vem a servidão. Apesar de ainda existir a escravidão, a forma de trabalho mais característica no feudalismo foi a servidão. Os servos, apesar de serem livres, tinham obrigações e compromissos para com seu senhor, que eram pagos em forma de trabalho e de bens. Eles não eram proprietários de terras em que trabalhavam, apenas as usavam. Produziu-a para seu próprio sustento e para manter as outras 2 ordens, nobreza e clero. Olha que mal, né? Olha que atitude, que ato perverso. A escravidão para sustentar a nobreza e o clero, né? Não muito diferente do que acontece hoje em dia, com pastores larápios, com igreja não compromissada com o reino dos céus, né? Com políticos, né, que vivem dos nossos impostos, com servidores públicos, né? E quem sofre realmente é o cidadão de bem mais pobre. Inclusive, o pobre que paga mais imposto, que fica 152 dias no ano, quase a metade do ano todo para pagar só de imposto para a Receita, né? Para fugir da mordida do leão, para não ser pego na malha fina, então ele trabalha para pagar. A mordida do leão é terrível. Tanto o leão morde quando o sujeito paga, quando o sujeito não paga, morde mais ainda, né? Com juros em cima de juros. Vamos seguindo
A relação servil impunha uma série de obrigações e compromissos dos servos para com o senhor feudal. Uma delas era a corvéia, obrigação do servo de trabalhar alguns dias da semana gratuitamente nas reservas senhoriais. Esses trabalhos obrigatórios poderiam ser realizados na agricultura, na criação de animais, na construção de casas e outros edifícios ou em benfeitorias. Os servos também deviam um atalho, ou seja, a obrigação de entregar parte da produção agrícola ou pastoril ao senhor feudal. Outra obrigação civil era a banalidade, pagamento de taxas feitas ao senhor pela utilização de equipamentos, instalações do senhorio, celeiros, fornos, moinho, etc. A situação dos servos no alto grau era terrível, né? Estaria no alto grau de exploração a que eles estavam submetidos, era alto, né, o grau que eles estavam submetidos. Entretanto, no contexto do feudalismo, a relação servil era baseada em valores que faziam do servo um protetor e não apenas um explorador. É preciso levar em conta também que nem sempre a exploração do trabalho dos servos pelos nobres e membros do clero era feita sem resistência. Existem dados indicando que durante toda a Idade Média ocorreram rebeliões de servos, quando, por exemplo, os nobres queriam instituir novas obrigações aos servos. Esses passavam a reivindicar uma exigência mais digna. Há notícia de grandes rebeliões como a que ocorreu na Normândia, parte da França atual, no século XII, quando grupos de servos quiseram ocupar áreas de florestas de uma reserva senhoral, né? O senhorial. Comércio e as cidades. A vida rural predominou durante o feudalismo, embora não fosse a única possibilidade de existência para as populações medievais, principalmente a partir do século XI. No entanto, esse modo de vida sofreu transformações. Organizando diversas revoltas, os servos conseguiram aliviar o peso de algumas obrigações, como a talha e a corvéia. As relações servis começaram a se modificar, surgiram arrendamentos de terra entre servos e senhores feudais. Por esses contratos, os senhores cediam lotes aos servos para preço e prazo determinados. Além disso, ampliou-se o cultivo agrícola com a ocupação de novas áreas de campos e florestas, surgindo culturas como as de aveia, ervilha e uva. Ao mesmo tempo, aperfeiçoavam-se técnicas que aumentaram a produtividade. Entre os povos, instrumentos usados na agricultura destacavam-se a charrua, máquina de remexer a terra puxada por bois ou cavalos arado; peitoral, instrumento feito de madeira bem almofadado, que permitia a utilização do cavalo para puxar a charrua; a ferradura, instrumento utilizado para proteger o casco do cavalo em termos ásperos; e o moinho d'água, equipamento usado para moer cereais e azeitonas, acionar folhas, quebrar minérios, etc. Entre os séculos X e XIII, na área que hoje compreende a Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, França, Inglaterra, País de Gales, Espanha e Portugal, houve intenso aumento de população. Há um quadro que fala mais ou menos como se deu esse crescimento demográfico na Europa Ocidental de 1000 a 1300 d.C. Em 1000, 22,1 milhões de habitantes. Em 1100, 25,85. Em 1200, 34,65. Em 1300, 50,35. O comércio ganhou significativo impulso com a melhoria dos meios de transporte, o desenvolvimento do artesanato urbano e o maior contato com os povos orientais. O comércio impulsionou o aumento da produção artesanal, levando os artesãos a se organizar em corporações de ofício também conhecidas como guildas ou grêmios. As corporações tinham como objetivo defender os interesses dos artesãos, regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento do produto. A rota comercial do Sul era realizada principalmente através do mar Mediterrâneo, tendo como portos mais importantes o de Barcelona,
de Marsella, Genova, Veneza, Tunis, Trípoli, Constantinopla. Os comerciantes mais ativos eram os de Gênova e Veneza, que importava do Oriente especiarias, cravo, canela, nozes moscadas, pimenta e artigos de luxo, perfume, tecidos de seda, porcelana, marfim. E a rota do norte, já que existiam duas rotas de comércio, né? Era realizada através do Mar do Norte e passava por cidades como Danzig, Lübeck, Hamburgo, Bremen, Bruges, Londres e Bordeaux. O comércio dessa rota era comandado pela Liga Hanseática, associação comercial que reunia cidades do norte europeu. E surgiu em 1241 com a aliança entre Luxemburgo e Lübeck. No século XV, em pleno apogeu, a Liga Hanseática era uma confederação política e econômica com mais de 60 cidades possuindo frotas, exércitos e governos próprios. Parava ser uma potência europeia. No princípio, grande parte dessas cidades eram cercadas por muralhas, constituindo um núcleo urbano denominado burgo. Com o aumento populacional, os burgos foram ampliando seus limites para além das muralhas. Aqui é onde surge os burgueses, os burgos, o termo burgo, que surgiu da palavra burguês, denominando principalmente comerciantes e artesãos que viviam nesses núcleos urbanos. O progresso do comércio e do artesanato foi acompanhado pelo crescente número de burgueses, ou seja, dos grupos sociais que vinham ou que viviam nas cidades livres dos laços feudais. A princípio, muitas cidades pagavam taxas e impostos ao senhor feudal, pois estavam, melhor dizendo, localizadas em áreas de seu domínio. As cidades independentes, comunas, passaram a eleger um governo, prefeitos, magistrados que se encarregava da administração e da defesa. Os burgueses mais ricos ocupavam os principais cargos da cidade, elaboravam leis, criavam tribunais, determinavam a cobrança de impostos para a construção de obras. Além disso, tinha uma polícia própria. O antigo ditado alemão, "bar da cidade torna o homem livre". Essa ideia refere-se a certo clima de liberdade oferecido por muitas cidades da Europa Ocidental em relação à tradicional sociedade feudal. Então aí falamos um pouco sobre o feudalismo, né? Muito interessante. Agora nós vamos à leitura dos versículos bíblicos de Provérbios, capítulo 16. O coração, esse é o versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige seus passos, é claro. Um homem que quer ser abençoado precisa da guia, da guarida, da instrução do Senhor. Precisa da proteção e da instrução do Senhor, né? A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Versículo 10. Interessante que muitas coisas que Salomão fala aqui há 9 séculos antes de Cristo, né? E parece que são coisas atuais, ou desse século que nós estamos aqui falando, né? Os primeiros séculos depois de Cristo, ou da Idade Média, né? Até parece que da época de Salomão não existia tanta prevaricação, iniquidade e falta de humanidade como nessas épocas aqui, de acordo com esses relatos históricos. Então ele diz que a adivinhação se acha nos lábios do rei. O rei tem o poder de saber todas as coisas, pelo menos ele tinha por conta da sua sabedoria, né? E em juízo não prevaricará a sua boca, não vacilará, não cometerá nenhuma iniquidade, falará mentira, né? Em juízo, quando foi chamado. E então, né, deve ser assim, né? E agora em Cristo Jesus nós estamos ungidos ao quê? A reis e sacerdotes.
Então a revelação se acha nos lábios dos reis ungidos por Cristo, em Cristo. E no juízo, naquele grande dia, né, ele não vai ter nenhuma surpresa, porque ele não falará, ou ele não estará com seus lábios impuros, e nem com a sua vida impura, também nesse aspecto. E na vida cotidiana também, né? Na hora que ele tem a oportunidade para falar algo, ele fala de modo equilibrado, equânime, justo e para edificação. O peso e a balança justa são do Senhor, obras suas são todas as pedras da bolsa. É tudo do Senhor, meu peso e a balança justa. Já o peso desproporcional e a balança injusta pertence ao homem ímpio que não teme ao Senhor. Todas as obras, todas as pedras, a obra sua são todas as pedras da bolsa, né? Sabe exatamente a pedrinha que dá o peso ideal para colocar de acordo com a balança certinho, milimetricamente, tintim por tintim. No caso aí seria de gramas em gramas, né? Versículo 12: a abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Um rei que quer praticar impiedade, realmente ele é abominável diante de Deus. Veja só, Jesus nos ungiu, como disse Pedro, como reis e sacerdotes, para termos autoridade tanto espiritual como social. Olha, quer dizer que nós, no âmbito social, se praticarmos impiedade, iniquidade, estamos sendo abomináveis para o Senhor, porque com justiça se estabelece o trono. Nós temos que julgar pela reta justiça, procurar pela verdade real, respeitar o direito de resposta do contraditório, da ampla defesa, saber julgar direitinho, seguindo todos os trâmites do processo, todo o rito, para não fazer injustiça. E mesmo assim, muitas das vezes se faz, quanto mais sendo juízes parciais, vendidos, comprados, né? Não dados por suspeitos ou impedidos. É lamentável isso, inclusive no sentido figurado, né? Por exemplo, nós queremos defender os nossos familiares que estão errados e condenar os familiares de outrem, outras pessoas que estão corretos ou que não têm nada a ver, por exemplo, com algum delito, com algum furto. Isso é praticar iniquidade, isso é cometer injustiça. E isso é abominável diante do Senhor, porque nós não estamos usando de acordo com aquilo que manda a palavra de Deus. Nós estamos sendo balança enganosa, estamos adulterando o peso. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O verdadeiro rei tem autoridade social, repito, sentido aqui espiritual em Cristo. Nós estamos interpretando tudo à luz de Cristo, que Salomão falou há 900 anos atrás, antes de Cristo, melhor dizendo. É que o rei, nós cristãos, temos que estar contentes fazendo a justiça. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Fazer a justiça, fazer a coisa certa, deve ser o nosso contentamento, a nossa alegria. E nós devemos amar aqueles que fazem as coisas retas, e exaltar, né? E, inclusive, se possível, fazer a menção dessas pessoas, agradecê-las por
fazer isso, por andar na retidão, né? Parabenizá-las. É interessante. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Assim como apaziguou Daniel a fúria do rei, né? Que tinha esquecido o sonho e muito menos se lembrava do enigma desse sonho. Então Deus revelou para Daniel: esse é um homem de Deus, revelação não da carne, não de Satanás, mas de Deus mesmo. E essa é a grande revelação, que o sujeito, não sabendo de nada, Deus revela o sonho e revela ainda o enigma do rei. Então Daniel apaziguou. Foi chamado, inclusive, os astrônomos, os videntes do palácio do rei não deram conta. Veja que o Deus verdadeiro, quem serve o Deus verdadeiro, o mais oculto, o mais profundo se revela. E Jesus mesmo disse que era misto, que aos seus pequeninos revelaria seus mistérios. Para o povo ímpio se falaria em parábola, mas para os seus pequenos revelaria as grandes coisas para o reino. Versículo 15: Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva seródia. Chuva seródia é chuva da hora, né? Então, quer dizer, na luz do rosto do rei está a vida. Na luz do rosto de Cristo Jesus, né? Que é o Rei dos Reis, que comanda os reis que ele ungiu como autoridade, e é o supremo, soberano, por excelência e total. A luz dele que resplandece nesses reis que eu estou falando, está a vida, que ele é a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Que lindo é podermos alcançar a bênção do Senhor por ser fiel a Ele. E aqui então o texto vem a calhar exatamente com a obediência, a fidelidade do homem para com Deus. Olha que maravilhoso. Por isso que é bom nós servimos ao Senhor, temer e dar-lhe glória, porque vindo é o seu juízo. Perdão o equívoco, eu falei da chuva que vem cedo, na realidade serôdio, seródia, né? A chuva é aquele que vem tarde, fora do tempo, que é tardio, ou até mesmo antiquado. Então, é como a nuvem de chuva tardia, benevolência, né? Vamos seguindo. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Isso é fato. Foi até falado um pouco disso. 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. É verdade. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede exatamente a queda, né? A palavra precede quer dizer que dá primazia, que dá exatamente, melhor dizendo, que vai suceder, que vai acontecer. Então a soberba é consequência, ou tem como consequência a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então não sejamos soberbos, mas sim humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não deixa vir a ruína ou a queda, né? Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Isso é verdade.
palavra despojo quer dizer resto, né? Aquilo que caiu, serviu ali no chão, né? Então, olha o que o versículo diz: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o resto com os soberbos, né? Mais vale ser uma pessoa humilde de espírito, estar bem com os mansos, do que estar dividindo um pouco com os soberbos, né? Que estão possivelmente zombando, falando mal de você, e é ruim, né? É constrangedor. O versículo é bem autoexplicativo. Vamos falar do 20 e depois já vamos para mais relatos históricos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado, será feliz. Então aquele que atenta a ouvir as palavras do Senhor será abençoado, do mesmo modo que pelo fato de confiar no Senhor. Vamos ao relato histórico, falando agora da Igreja Católica e sua influência. A Igreja Católica, que vinha se fortalecendo desde o final do Império Romano, adquiriu ainda mais influência a partir da conversão, como eu já falei, dos francos ao catolicismo e do contexto do feudalismo e do poder político fragmentado. A Igreja foi responsável por uma certa unificação das diferentes sociedades medievais. Além da autoridade espiritual que possuíam por pertencer a uma instituição religiosa, muitos sacerdotes da Igreja tinham poder temporal decorrente da posse de bens materiais, pois haviam enriquecidos ou se enriquecido com doações feitas pelos fiéis que acreditavam em possíveis recompensas no céu. Foi o que eu falei. O que hoje os pastores fazem e é condenado pela Igreja Católica, pelos católicos roxos, foi a Igreja Católica que fez durante séculos. Então é uma hipocrisia, né? Calcula-se que eu não estou concordando com, leia-se, né? A ressalva aqui, eu não estou concordando com esses tais pastores. Estou dizendo que não adianta criticar fazendo a mesma coisa. Não adianta colher mosquito e engolir um camelo. Não adianta dizer que não e fazer, né? Dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso aí é hipocrisia, isso aí é farisaísmo. Calcula-se que as diversas congregações religiosas católicas tenham chegado a controlar um terço das terras cultiváveis da Europa Ocidental. Olha o poder da Igreja Católica, no tempo em que a terra representava uma das principais bases da riqueza. Por deterem tantos poderes, os membros da Igreja Católica são considerados por historiadores estudiosos como personagens importantes do feudalismo e da Idade Média. Eles conseguiram impor os valores do cristianismo em várias esferas da vida pública e privada. Esse cristianismo entre aspas, né? Preceitos cristãos entre aspas. Não da igreja primitiva, é bem diferente, né? A igreja primitiva não era cheia de avareza, não tinha avareza. Historiadores como Paulo Micheli reconhecem isso e afirmam que o poder dos membros da igreja medieval precisa ser entendido como seu contexto histórico. Na época feudal, com predomínio do cristianismo, a maioria dos europeus acreditava na presença constante de Deus. Os trabalhos e atividades tinham que ser abençoados, e grande parte das festas e distrações precisavam de um motivo religioso para acontecer. Aquele famosinho, a benção para o tio, a benção para o pai, né? Já vem daí, ó, que tudo era abençoado, tudo tinha que jogar água benta, ou ter motivo ou ensejo com relação às festas para realizá-las. Isso não significa que todas as pessoas seguiam à risca as regras ditadas pelos sacerdotes da igreja. Também tem essa, né? Como hoje em dia não se segue, muito menos, até porque hoje não tem tanta rigidez e obrigação, né? Porque a igreja e o Estado
estão separados, como aqui no Brasil é o Estado laico. Muitas comunidades criaram suas próprias crenças diferentes do catolicismo e foram perseguidas por isso. Eram acusadas de herética ou de criar heresias. E a partir daí que surge o tribunal ou os tribunais da Inquisição. As heresias eram escolhas religiosas diferentes da doutrina católica, palavra essa que significa universal. As heresias eram formadas muitas das vezes de antigas crenças orientais, romanas, gregas e germânicas, existentes desde antes do predomínio cristão e que foram se transformando no intercâmbio entre as culturas. Entre as principais heresias estavam a dos cátaros, que teve início na Europa Central, atual Alemanha, no século XII e expandiu-se depois para a região francesa de Alpes, onde seus praticantes ficaram conhecidos como albigenses ou albigenses. Vocês acreditavam em dois deuses, um do bem e outro do mal. Cristo era visto como enviado pelo Deus do bem para libertar as almas humanas. As almas salvas subiam ao céu após a morte do corpo, mas as almas pecadoras, como castigo, reencarnavam no corpo de um animal. Isso era considerado uma heresia. Na realidade, a encarnação é uma heresia à luz da palavra de Deus, que a igreja estava correta, não ao ponto de levá-los eles ao tribunal da Inquisição e condená-los à morte. Porque isso não é agradável. Estava se baseando inclusive no Velho Testamento, que dizia que era abominável as obras da feitiçaria, as diversas crenças do Deus Jeová, e que era passível exatamente dessas atrocidades, dessas condenações. Mas em Cristo não vemos nada disso, e pelo contrário, respeito, apesar de não haver a concordância, de acordo com a sua palavra. Já a heresia dos patalinos surgiu no sudeste da Europa, os Balcãs, no século XII, e de lá difundiu para o norte da Itália. Eles eram contrários a vários sacramentos católicos, entre os quais o casamento, e foram severamente perseguidos. Outra importante heresia medieval foi o chamado bogomilismo, surgido no século XI na região dos Balcãs, na atual Bulgária. Seus praticantes acreditavam que a igreja de Roma era corrompida e que o cristianismo verdadeiro existia apenas na pobreza e na vida simples. Além disso, combatia o culto da Virgem Maria, dos santos e das imagens que havia nos templos. Essa crença sobreviveu até o século XV. Corrija aqui essa informação até os dias atuais, porque isso serviu de embasamento com certeza para o manifesto da 95 tese de Martinho Lutero. Porque veja bem, aqui se condena o culto à Virgem Maria, aos santos, às imagens, principais crenças refutadas pela Igreja Protestante, com relação e também com relação a considerar a Igreja Romana, Latina, que tem outras igrejas católicas, Igreja Católica Apostólica Romana Ocidental Latina Romana, corrompida, e que o cristianismo verdadeiro existia apenas na pobreza e numa vida simples. Na vida simples, sim, porque o evangelho é simplicidade. Na pobreza, não necessariamente, porque não é por causa que o sujeito seja rico que ele vai perder a salvação. O problema é ele ter amor ao dinheiro, Talvez essa seria uma das crenças questionáveis, mas no todo estaria certo o que apregoou o bogomilismo. Para combater as heresias, o Papa Gregório IX criou em 1231 os tribunais da Inquisição, cuja missão era descobrir e julgar os heréticos.
aplicadas pela Inquisição a cada caso iam desde o confisco de bens até a morte na fogueira. A ação dos tribunais da Inquisição estendeu-se por variadas regiões europeias, hoje correspondente a países como França, Alemanha, Portugal, Espanha e posteriormente outras regiões do mundo onde o catolicismo foi implantado pelos europeus, América e Ásia. O poder da Igreja Católica nesse período também pode ser avaliado pelo controle que o clero exercia sobre a educação, nas escolas dos mosteiros, nas escolas juntas às catedrais, nas universidades que surgiu a Igreja influenciava os mais diversos aspectos da transmissão da cultura. Como funcionava a organização do clero? Vamos lá. O sacerdote da igreja dividiu-se em duas grandes categorias, clero secular e clero regular. O secular era formado por sacerdotes que viviam fora dos mosteiros. Para controlá-lo foi criado uma hierarquia de cargos e funções que ia do pároco ao papa, e até hoje é basicamente a mesma coisa. O pároco é o padre, ou era o padre responsável pela paróquia, isso é, a congregação de fiéis que se reunia no templo religioso. Acima dele estava o bispo, responsável pela diocese ou agrupamento de várias paróquias. O cargo superior ao de bispo é o de arcebispo, responsável pela província eclesiástica, ou seja, um agrupamento de dioceses. No ponto mais alto da hierarquia católica estava o Papa, que era o bispo de Roma, sendo considerado, segundo a tradição, sucessor de Pedro, um dos 12 apóstolos de Cristo. Isso é totalmente errôneo, né? Uma heresia, porque quando Jesus disse a Pedro que sobre essa pedra edificaria sua igreja, ele estava falando dele próprio, a pedra de esquina reprovada por muitos e a rocha que estrutura uma casa. Sob a pedra, a doutrina dele, a Pedro criaria a igreja, ou comandaria a igreja, né? Aliás, quem criou a igreja foi Cristo, Pedro só comandou. E aí a católica diz não, porque a palavra Pedro quer dizer pedra em grego, em grego é chamada de Petros. Então Jesus disse sobre o próprio Pedro, mas não é verdade isso. Que foi considerado pela igreja como o primeiro papa. Para a igreja o Pedro é o primeiro papa, mas é uma incongruência, né? Como é que Pedro podia ser o primeiro papa se o papa não pode casar e Pedro era casado, né? Mas nem sempre a autoridade do papa foi aceita por todos os membros da igreja medieval. Houve muitas disputas entre bispos, reis e papas. Os papas tiveram que fazer concessões para manter a unidade do cristianismo ou para obter a proteção de reis poderosos. Estamos chegando ao fim aí desses apontamentos históricos e também encerraremos a explanação do capítulo 16 de Provérbios. Continuando aqui, o clero regular é formado pelos sacerdotes, monges que vinham nos mosteiros ou conventos obedecendo uma regra de vida, regula em latim, estabelecida por sua ordem religiosa. Afastados do contato direto com agitações do cotidiano, os monges dedicavam seu tempo à vida religiosa e à realização de atividades agrícolas, pastoris e artesanais, bem como aos trabalhos intelectuais. Coube aos monges, por exemplo, a cópia e a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos da antiguidade. Preservando a cultura da antiguidade clássica, os mosteiros se transformaram em centros de ensino, mantendo a maioria das escolas e bibliotecas da época. Aí você entende por que Martinho Lutero se converteu, porque o monge era designado a ficar à parte, só estudando, se santificando, fazendo penitências, né? Então, foi a partir daí que Martinho teve um contato mais restrito com a palavra de Deus, começou a ter algumas iluminações, alguns insights, e foi procurando mais subsídio para ver o que ele estava pensando se era certo. Foi vendo até que ele fez as suas 95 teses, e dentre elas estão exatamente a abolição da
do pagamento da taxa de indulgência, que a salvação não pode ser comprada, o culto às imagens, a veneração a Maria e outras coisas mais aí que são heresias da igreja, né? Conflitos entre reis e o Papa. Vamos lá. Durante a Idade Média ocorreu diversas disputas de autoridade entre reis, papas, bispos e arcebispos. Um exemplo disso aconteceu no século XI, quando o Papa Gregório VII puniu 26 bispos alemãos, proibindo-os de exercer suas funções religiosas. Descontentes com o Papa, esses bispos aliaram-se ao imperador da Alemanha, Henrique IV, e reuniram-se na cidade de Osnabrück, na atual Alemanha, em janeiro de 1076. Ali escreveram uma carta ao Papa demonstrando seu descontentamento, deixando claro que havia problemas para manter a unidade do catolicismo medieval. A chamada da discórdia que ascendeste na Igreja Romana, abre aspas, espalhaste com uma demência furiosa através de todas as igrejas da Itália, Germânica, Gália, Espanha, para ter o maior poder, privar seus bispos de todas as autoridades que é sabido lhes tinha sido divinamente concedida pela graça de Deus. Tem-me ligado seu ofício da sua magnificência, porque tu afirmas que seu mero rumor de um delito cometido por um de nossos paroquianos chegar até junto de ti, nenhum de nós terá daí para o futuro qualquer poder para ligar o deles ligar, mas apenas tu, aqueles que delegaste. Quem que é versado nas Sagradas Escrituras não vê que esse decreto excede toda a loucura? Renunciaremos daqui para o futuro a toda obediência à tua pessoa, a qual na verdade nunca te tínhamos prometido, visto que com publicamente proclamaste, nenhum de nós tem sido para ti um bicho, assim daqui por diante não serás apostólico para nenhum de nós. Olha só, né? É uma queixa aí dos bichos, já questionando a infabilidade do Papa e a submissão a ele. Uma coisa interessante aqui, religiosos como São Francisco, que nasceu em 1182 a 1226, se ajoelharam diante do Papa Inocêncio III, organizando com a autorização do Papa a sua congregação monástica, no caso a Ordem dos Franciscanos, né? Que o Papa atual aí é um franciscano, né? O senhor Bergoglio, argentino, hein? Cruzadas. Na Idade Média, o poder do clero e dos nobres misturava-se a todo momento. Não havia uma distinção rígida entre o sagrado e o cotidiano, político e econômico. Isso pode ser percebido nas questões ou na questão das cruzadas. As cruzadas foram expedições militares organizadas pelas altas autoridades da Igreja Católica, pelos nobres mais poderosos da Europa. Essas expedições ocorreram entre os séculos 11 até o 13 e tinham como objetivo declarado libertar os cristãos dos lugares considerados santos que estavam em poder dos povos muçulmanos do Oriente. O Papa Urbano II apelou aos nobres cristãos do Ocidente que fizesse uma guerra santa contra os muçulmanos em 1895. 1095, atendendo ao apelo do Papa. Os cristãos então organizaram essas cruzadas, que depois a gente vai ver mais adiante, talvez na outra explanação, outra pregação, edição do programa Momento da Pregação, que o Mohammed, fundador da religião muçulmana, nasceu em 600 e pouco depois de Cristo, e a partir da sua morte que foi criada essa religião. Então, quando a gente fala de 1995, está em expansão essa religião e surge como um perigo para a igreja, né? Porque pode arrebatar os fiéis. Além da religião, as cruzadas tiveram outros motivos, como o espírito guerreiro dos nobres feudais e o desejo de retomar importantes cidades comerciais que estavam em poder dos muçulmanos. Em 1096 a 1270, a cristandade europeia organizou 8 cruzadas, além de uma cruzada popular.
Cada uma teve suas próprias características e consequências, entre as quais o empobrecimento de alguns senhores feudais que tiveram suas economias arrasadas pelos elevados custos da Guerra Santa e o fortalecimento do poder real, que cresceu conforme os senhores feudais perdiam a sua tradicional, melhor dizendo, força. O comércio também foi estimulado pelas cruzadas, assim como o intercâmbio cultural promovido pelo contato entre os povos do Oriente e do Ocidente. Lamentável, né? O que é lamentável? É exatamente essa guerra santa, né? Que é um contrassenso. Se é santa, não pode de modo algum ser guerra. E se é guerra, não pode de jeito algum ser santa. É o único conflito, a única guerra, mas não é santa, é espiritual, aí sim, entre os anjos decaídos, ou caídos, e os homens de Deus, né? Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os ossos, testados e principados, aí sim. E uma guerra espiritual, não santa, né? Lembrando bem. Voltando aos últimos versículos de Provérbios, vamos ao versículo 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Aqui vimos que os sábios eram os heréticos. Somente a última heresia ali, que nós citamos do, deixa eu ver o nome, bogomilismo, que praticamente é o que hoje faz a igreja protestante, que outrora é considerada como seita minoritária, e seita também no sentido pejorativo da coisa, condenava, né? Condena. Então bogomilismo condenava o que hoje a igreja protestante condena. Isso é sabedoria. Sábio de coração será chamado prudente. Mas tem que saber também como pregar, né? Com sapiência, com sabedoria, como disse o apóstolo Paulo. Fazendo de fraco para com os fracos, forte para com os fortes e assim por diante. O entendimento para aqueles que possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. É verdade. O coração do sábio instrui sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Uma nova verdade. Texto, um ditado autoexplicativo. E até já foi meditado, né? Repete muitos ditados aqui. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. É verdade. Por isso que é bom sabermos falar, né? Ter palavras doces, que as pessoas precisam, né? Palavras brandas, que edificam, que atenuam o sofrimento, serve de alento, de acalanto. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Já falamos na última edição. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga, né? O pede, o quer, o incentiva. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Como o sujeito mau, ele tem uma língua, né, bem tenebrosa, cheia de fogo, até fogo em floresta. 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. É verdade. O homem que não tem sabedoria, que é perverso, cria contenda do nada. E o difamador, que gosta de estar falar, cria mais inimizades, até os seus verdadeiros amigos ele acaba destruindo. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Temos que fugir desses tais, né? Feche os olhos para imaginar a perversidade, mordendo os lábios, efetua o mal. Quantos sujeitos que mordem os lábios, né? Quando estão assim, iracundos, enraivecidos. Mas se é para externar e até aliviar com esse gesto, cacuete,
que fique só aí, né? Que assim faça. Pior é agir com chutes e pontapés, agressão física, né? Pode imaginar, pode até morder os lábios, agora não pode efetuar o mal, né? Esse é o grande problema que eu falo. Você pode deixar o passarinho rodear a sua cabeça, mas não pousá-lo e fazer um ninho. Coroa de honra são as cãs, os cabelos brancos dos idosos, achando elas no caminho da justiça, ou seja, quando o sujeito, o idoso, a idosa, o ancião, ou os anciões, que pode ser chamado de presbítero, já que a palavra presbítero quer dizer ancião, estão na presença do Senhor, no caminho da justiça, realmente eles têm uma coroa de honra, né? É uma honra, é uma maravilha, é uma dádiva de Deus, é bênção. Melhor é o longânimo do que o valente, claro, o que espera do que aquele que se apressa em valentia, que parte para a ignorância, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade, é verdade. Aquele que tem autocontrole, aquele que se preserva, zela pela sua reputação, que conta até 10 para não fazer mal, que pensa bem, esse é o sujeito temperado, equilibrado, produz fruto do Espírito Santo, que aceitou Cristo de verdade, que tem uma nova vida. E por fim, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Né? Quem tem sorte tem tudo, né? Quem tem sorte ganha, quem não tem, perde e apanha. Então a sorte se lança no regaço, está ou habita lugar de repouso, de abrigo, mas do Senhor é que procede toda a disposição, todo acontecimento. Não é a alien, a sorte que manda o destino, mas sim o Senhor. Por mais que haja sorte, né? Por mais que se lançou a sorte e escolher Matias como substituto de Judas Iscariotes, a Bíblia fala de sorte nesse sentido, de escolha, né? Sorte, sinal de escolha, se lança no regaço, um abrigo, mas do Senhor é que vem à disposição, do Senhor que acontece realmente. Então, meus caros, essa foi a meditação do livro de Provérbios e também os apanhamentos, ou os apanhados, melhor dizendo, históricos, falando aí dos povos bárbaros, falando do feudalismo e também da Igreja Católica. Tudo vem a calhar se você for analisar, né? Até a próxima edição, onde abordaremos o capítulo 17, também traremos apontamentos, não é apanhamentos, como falei, perdão, é apontamentos históricos interessantes, necessários para a nossa edificação e instrução. Até mais.